Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Sofremos com as múltiplas formas de violência que perpassam todos os âmbitos da sociedade. Quais seriam os caminhos para a superação da violência e a promoção da cultura da paz? Hoje no Religare eu recebo o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. Ele veio falar sobre o tema da campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade e Superação da Violência. Bem-vindo, Dom Vicente, prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Flávio. É um campo de debate interessante aqui o Religare. Tenho acompanhado o seu trabalho, já estive aqui outras vezes para falar de outros temas e, sem dúvida, conversar hoje sobre essa questão da violência em nossos tempos atuais, creio que seja um assunto muito importante para a gente. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o Religare nas redes sociais. Dom Vicente, a campanha da Fraternidade já é uma tradição, né, no período quaresmal aqui no Brasil. A CNBB, desde 64, né, trabalha com vários temas que envolvem desde renovação da igreja, participação dos leigos na sociedade, da igreja na sociedade, temas sociais vários. Qual que é a importância desse tema na sua avaliação? Talvez da campanha, né, da existência da campanha. Talvez tomando um pouquinho eu considero como uma grande intuição do episcopado brasileiro, na época de Dom Helder e todo esse grupo, sobre essa temática da ligação da fé e vida, que já é um desafio muito grande da nossa evangelização latino-americana brasileira. Muita religião, muita devoção e pouca encarnação social, compromisso social, justiça social. Eu fico pensando nesse contexto de quando nasce essa intuição de tomar um tempo que é profundo, espiritual, de renovação espiritual, que é a Quaresma, essa preparação do cristão para a Páscoa, para evitar esse ato entre fé e a praxis cristã, né? A realidade. Então, todos os temas vêm nesse sentido de impulsionar o cristão a não olhar só para si, para a sua renovação, por assim dizer, espiritual, no sentido mais estrito, de oração, de esmola, de jejum, mas levar o cristão, o católico, o homem de boa vontade, a pessoa de boa vontade, a se preocupar com temáticas que são importantes no cotidiano, no presente da nossa história. E esses temas da campanha da Fraternidade, mais de uma ocasião, envolveu também outras igrejas. O ecumenismo também. Isso tem acontecido e outras igrejas acompanham esse trabalho da CNBB, proposto pela Igreja Católica. Eu creio que são temas que perpassam todas as realidades, né? Sim, até organizações não governamentais, vários grupos. Claro, e isso já é um costume, já se tornou um costume na Igreja do Brasil, que a gente dialoga com todas as instâncias, igrejas e instâncias de boa vontade. Porque um tema como esse, por exemplo, da violência... É o tema desse ano, né? É impossível da gente fazer qualquer tipo de iniciativa se não for em parceria com outras instituições, inclusive. Qual é o diagnóstico da CNBB sobre a situação da violência no país? Nós publicamos... Até tem a participação aqui da nossa turma da PUC Minas, que a parte do VER foi um estudo feito aqui na PUC. Né? O VER é a primeira parte do documento, do texto base da campanha da Fraternidade. O diagnóstico que a gente faz, resumidamente, é que a violência hoje ela se torna um problema estrutural, muito mais do que ações isoladas de indivíduos. É uma coisa que, infelizmente, está fazendo parte do nosso tecido social. E a constatação mais assim, gritante que a gente faz é que ela está estritamente, escandalosamente vinculada com a questão da injustiça social. Então, nós temos aí uma sociedade de tantas riquezas concentradas nas mãos de poucos, e milhares ou milhões de pessoas sofrendo as carências mais básicas. Esse fosso social, que é o problema da injustiça social, é um dos pontos que a gente coloca como os maiores responsáveis pelos denominadores da violência no Brasil. Você percebe, aí tem uma outra coisa que é grave, porque
está muito ligado também a essa coisa do jovem, da periferia, da favela, do negro, da mulher, da criança. Ou seja, a gente poderia já ter avançado tanto nessa questão da igualdade racial, sexual, e me parece que os índices, os números denunciam que ainda somos uma sociedade muito violenta. E o que mais me preocupou são os cientistas dizendo: olha, nós estamos perdendo aquele nome de brasileiro, é ordeiro, é da paz. Estamos nos tornando uma nação onde a violência é muito presente, né? Talvez isso mesmo fosse alguma lenda, né, do país da ordem, talvez seja da lenda nacional. É interessante, porque outro dia eu fiz um debate com um sociólogo e ele me chamou a atenção para uma coisa importante. Nós já fomos, de fato, um país pacífico, porque se nós temos uma herança da escravocrata, de exclusão dos índios, sim, de domínio das... Que país pacífico, sim, já terá sido esse? Sobre talvez as mulheres. Seja uma coisa muito... idealizada, talvez. Idealizada, que não corresponde, de fato, à nossa genética histórica, por assim dizer. Agora, chama atenção nos documentos, né, para estudo e para os trabalhos nas comunidades, segundo o texto base da campanha, esse leque bastante amplo, né, da violência em vários segmentos, como foi dito, você apresentou ainda há pouco, né, na família, contra a mulher, contra crianças. Está pulverizada, não há um foco específico, claro que dá para identificar, mas ela está num índice alto de violência contra a mulher, apesar de todas as leis que nós temos, contra as crianças dentro dos lares, contra os negros nas favelas, os jovens que morrem cedo, vitimados pela violência das drogas e outras violências, mas ela também está no trânsito daqueles que se consideram pessoas civilizadas, que são graduados, né? Somos nós assim que estudamos, mas aí tem muita violência também no distrato com, por assim dizer, com o empregado, né? Então, violência contra os idosos. Contra os idosos, a política, por exemplo, hoje, quantas feições de violência, de ataques, de agressões. Até violência religiosa nós poderíamos falar? Até religiosa, não falo até, mas principalmente em alguns cenários. É preocupante a questão, por exemplo, dessa visão absolutista da verdade. Parece-me que esses grupos mais enrijecidos, poderíamos dizer mais fundamentalistas, parecem que somente aquele grupinho, aquelas pessoas têm a verdade, têm o Espírito Santo, por assim dizer, e aí começam a atacar todo mundo, a qualquer iniciativa, o julgamento precipitado nas redes sociais, e o pior, às vezes isso já está ganhando até vias de fato, em agressões, por exemplo, públicas. Você está fazendo uma palestra, uma manifestação, e de repente alguém começa a gritar, a vaiar. Isso tem acontecido em cenários religiosos, que é uma pena, Mas eu acho que a maior violência religiosa é quando a gente prega um Deus que está desvinculado da vida concreta das pessoas. Muito respeito também muito isso, né? Em relação à diversidade religiosa, muito, né? Grupos não hegemônicos que são perseguidos. Ainda mais porque nós já temos um histórico da humanidade no qual as guerras de fundo religiosos, elas acontecem com muita força. Já se matou muita gente em nome de Deus, infelizmente. Esse, então, um diagnóstico geral, e que pistas aponta a Conferência Episcopal para esse problema da violência no país? Flávio, dentro de um cenário tão complexo, amplo e plural, é difícil você encontrar um caminho. Acho que eu prefiro falar, então, como você disse, de pistas. Pistas. Né? Aponta a CNBB. Nós aqui vamos considerar o fato de que a gente não vai conseguir transformar uma realidade com um grupo fechado dentro da igreja. A parceria com as instituições públicas, né? Com os políticos, com o judiciário, com o executivo. Então, essa é uma pista assim, mais forte que a gente tem. Não poupar, no caso nós cristãos, bispos, padres, leigos, religiosos, não deixar de estar presente nessas instituições civis.
debater, conversar, falar de política, orientar, tentar achar caminhos, isso é um ponto. Dentro da nossa instituição católica, promover debates, publicar materiais, instruir as pessoas, dar às pessoas o direito de conhecer um pouquinho mais essa realidade da violência, é uma outra atitude que a gente pode disseminar em vários âmbitos da nossa comunidade eclesial. Bom, no segundo bloco eu quero conversar sobre as ações aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje, aqui no estúdio, eu recebo o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. A nossa conversa é sobre a superação da violência, tema da campanha da fraternidade deste ano. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.